Retornando, tivemos problemas técnicos na nossa live. Então, vamos retomar. Estávamos falando dos círculos, né? Tu falou do primeiro, que o Décio também traduziu, né? No pedir. Estávamos no segundo, no servir. Uhum. E dentro do servir, nós colocamos a questão, né, de tomar pai e mãe. Então, com a mãe eu aprendo a servir, com o pai eu tenho a potência e a força por mercado de trabalho. Então, quando eu me movo para lá entendendo isso, tomando isso da forma como foi, do jeito que foi, sem críticas, sem questionamento, sem exigência, eu consigo de fato me mover para o mercado de trabalho com muito mais potência e muito mais alegria, né? E certamente isso vai ter um resultado muito positivo na minha vida, né? E o resultado positivo que se a gente pudesse colocar numa palavra seria sucesso, né? Então eu me movo para esse mercado com uma grande chance de sucesso, né? De me dar bem na vida, certo? Profissionalmente falando, tecnicamente falando e em termos de recursos, de dinheiro, né? Financeiramente falando também, com certeza. Que na realidade, esse daí, já puxando o link, né? É o terceiro círculo. Então, quando de fato eu aprendi a pedir, então agora eu sei servir, então agora eu posso trocar. Tá? Então, eu de fato consigo trocar, eu equilibro, esse equilíbrio vai desde uma relação de casal, que normalmente é a relação do terceiro círculo, mas que também tem tudo a ver com a minha relação com os meus pares, né? No meu trabalho, no meu dia a dia. Eu tenho que saber trocar, né? E receber aquilo que é justo por aquilo que eu entrego. Então, essa troca, esse equilíbrio, né, é de fato esse mundo do trabalho ajustado, né, que seria o terceiro círculo. Que é o que eu brinco, que é a parte que é de adulto, né, Marcelo? É a parte que a gente tem que ser adulto para poder trocar e saber o que está trocando. Né? É muito comum as pessoas virem procurar terapia, constelação, qualquer abordagem de ajuda em função de estarem empacados no trabalho, né? Estarem com dificuldade ou de relacionamento dentro do trabalho, de se sentir feliz no seu trabalho, né? E de não realizados, ou mesmo de dificuldades financeiras, de fluxo, né? De perceber que estão evoluindo, né? E uma coisa que eu sempre lembro quando chega esse pedido é pensar nos círculos e também pensar na nossa expectativa como adultos, né? Quando a gente coloca, né, o mundo adulto, né, adultos no mundo do trabalho, eu penso muito nisso, assim. O quanto hoje a gente está num movimento tão romântico, assim, né? Ah, eu tenho que fazer uma coisa que eu me realize, ah, eu tenho que ser feliz no meu trabalho, e eu, obviamente, acho que a gente tem que ter qualidade de vida e saúde mental, mas que trabalho é um lugar para a gente levar alegria, né? Para a gente trocar, para a gente transbordar, e não para a gente ir buscar gratificação. O que eu percebo quando a temática é problemas no trabalho é que essas coisas de eu ter aprendido a servir, aprendido a pedir, conseguir me abastecer, não ficaram lá muito bem resolvidas, que eu estou ainda esperando que o meu trabalho me dê algo, né? Como eu deveria ter recebido dos meus pais, em vez dele ser uma troca, em que eu faço algo e tenho um reconhecimento financeiro, né? Que a pessoa me paga de volta. Percebe isso também, você que trabalha bem com esse público que está entrando no mercado. Eu acho que tem várias coisas, né, daí. Uma delas, certamente, é essa. Quando eu sirvo com alegria, eu só trabalho, e isso, vamos colocar aqui dentro de um parênteses, independe do tempo, do quanto eu trabalho, né? E eu acho que não é isso que a gente está questionando aqui, certo? Eu posso trabalhar 4 horas por dia e isso me realizar, isso ser equilibrado e tá tudo ok. Talvez tenha dias que eu trabalhe 12 e também tá ok. O que eu vou perceber que não tá ok é quando eu faço alguma dessas coisas, não importa 4, 6, 8, 12, 16, e que de fato aquilo não é com alegria, né? Algo que me pesa, que é pesado. Opa, alguma coisa não tá legal aí. E eu acho que não tem a ver com o trabalho, não. Essa é a minha experiência, né? Eu continuo fazendo a mesma coisa, e eu lembro que antes de a gente conhecer o trabalho das constelações, né? Antes dos cursos maravilhosos do Luiz Henrique,
a gente, de fato, isso era muito pesado para mim, né? E hoje eu consigo trabalhar menos, ou trabalhar muito, depende, quase sempre muito, e isso não gera um peso. E quando gera, eu olho para algo que eu estou fazendo, né? Certamente alguma coisa que lá para trás eu estou, de alguma forma, questionando, e ok, bola para frente, vamos lá de novo, vamos tornar o trabalho leve. Né? Servir é bom, trabalhar é bom, eu não vejo. E isso mudou, eu acho que é só uma questão, e aí uma palavrinha importante que a gente também, não sei se falamos na aula, mas que o Luiz, o Décio falam muito, né, da questão da postura, né? Com que postura eu me coloco aí nesse mercado de trabalho, né, nessa forma do servir. Então, acho que essa postura da alegria, essa postura que a gente fala aqui é isso, é interna, né? Então, se tem algum problema aí, dá uma olhadinha, acho que alguma coisa não tá indo bem, né? Mas é com você, eu quase sempre com você e não necessariamente com o trabalho, né? Ah, sem dúvida. Eu fico pensando muito, para mim a minha vida profissional sempre foi muito fluida, sabe, Marcelo? Eu sempre tive, a faculdade foi muito fluida, assim, durante os estágios, enfim. Mas eu me lembro quando eu cheguei em Palmeira das Missões, imagina, eu tinha 23 anos, tinha acabado de me casar, e eu queria clínica, né? Queria abrir o consultório. E aí eu abri o consultório, né? Peguei uma sala do médico para dividir, porque no início a gente nem sabia o que ia ter. E eu visitei todos os médicos da cidade, mostrando o que eu estava disposta a fazer. E eu me lembro quanto isso me deu força, porque à medida que eu ia conversando com cada um e dizendo, olha, eu estou chegando, meu desejo é trabalhar com isso, com isso, com isso, e aí olhava um pouco para a especialidade, vou para o pediatra, tendo criança. Vou pro gastro. Sabe, gente muito nervosa, às vezes é emocional, sabia? Mas eu tinha esse desejo de, a cada contato com um profissional da cidade, de olhar para a realidade dele e ver o que eu tinha para oferecer, né, que pudesse ajudá-lo. E isso me deu uma força tão legal. E logo os encaminhamentos vieram e minha vida profissional deslanchou. Mas hoje, quando eu olho para as leis, eu vejo o quanto eu consegui entrar em contato com aquilo que eu tinha para oferecer e o meu desejo de fazer essa troca, né? De mostrar o que eu tinha e de trocar. E claro que isso vinha muito dos meus pais, né? O meu pai era professor também, estava sempre servindo e ajudando, e para mim era um modelo se colocar, né, à disposição do outro. Né? E antes de pensar em me colocar à disposição só dos pacientes, me coloquei à disposição das pessoas que atendiam pessoas, né? E fico pensando muito nisso, nesse movimento de entrega, né? E o quanto isso é importante a gente não se dar conta. Eu não entendi o que eu fiz naquela época. Mas eu entendi esse desejo, né? E percebo que às vezes quando um trabalho não vai tão bem, eu não tô com essa mesma entrega. Eu não tô, ou é algo que eu não tô transbordando, ou é algo que, para mim, ainda quando eu faço é pesado. Né? E o quanto a gente esquece de perceber essas sensações internas da gente, né? Do quanto a gente pega uma receita pronta, às vezes, né? Mundo do trabalho, eu preciso fazer isso, eu preciso me treinar, eu preciso de um curso, eu preciso de um monte de coisa externa e não olha para essa questão desse movimento interno, né? Que é facinho da gente achar que precisa de um monte de coisa, né? E não parar para sentir isso, para se conectar com essas coisas, né? Para mim, ainda é um desafio diante de alguns trabalhos eu poder olhar para isso com uma postura, né, que possa abrir esse fluxo do trabalho. Não sei como é que tu percebe. Uma outra coisa, Dai, na realidade, que com certeza isso tem a ver, e aí tu falou, né, das três leis, né, o pertencimento, ordem e equilíbrio, e essas três leis atuam também no mercado de trabalho, né? Eu tenho há uns 4 meses, de 4 meses para cá, me dedicado um pouco mais nas questões da parte empresarial, associada aí às teorias do Bert Hellinger, mas não só, né? A gente tem como se fosse uma quarta lei, falada pelo próprio Décio, né? Nesse curso de constelação empresarial, como uma quarta lei, que é o trabalho do Elliot Jacques. Né? E como tu falou, às vezes o pesado, e a gente tem que aqui chamar a atenção também, não tem a ver só com uma questão associada à questão das três leis, né? Pai, mãe, etc.
ela tem também uma questão de ajuste, né? Ajuste entre aquilo que você está fazendo e aquilo que é, de fato, a tua capacidade em fazê-lo, né? E o Elliot Jacques é um cientista canadense, ele estudou durante mais de 55 anos, 20 mil pessoas, buscando essa questão, né? Em que havia um desequilíbrio, né? Um problema muito associado à indústria metalúrgica com relação à questão entre as tarefas e o receber por essas tarefas, né? E aí, então, nesse estudo todo, ele chegou a uma conclusão fantástica, né? Que traduzida aqui pelo Brasil, né? Pelo Décio, como gestão da complexidade, em que ele conseguiu associar que tarefas e pessoas tinham, de fato, que estar em equilíbrio, né? Quando isso, de alguma forma, estava em desequilíbrio, eu tinha como consequência a improdutividade. Independentemente do que acontecesse, eu teria uma improdutividade, né? Perdas de eficiência. E algumas pesquisas relacionam isso com, por exemplo, felicidade, né? Felicidade no trabalho, de acordo com o Elliot Jacques, estava associado a isso. E aquilo que tu colocasse antes, né? Eu tenho algo um pouquinho diferente, às vezes, do que o mercado coloca, e às vezes pode ser impactante, mas eu falo isso sempre para os meus alunos, né? Não acredito no tudo posso, tudo quero, tudo eu consigo. Eu acredito que através do Elliot Jacques, sim, eu posso tudo, com certeza, dentro daquilo que certamente tu é capaz de fazer. E o Elliot Jacques trabalhou uma ideia de fato, qual é a tua capacidade de trabalho. Inclusive, ele definiu, né, ele chama de CAT, né, traduzida de novo para o Brasil, que é a capacidade atual de trabalho, e essa é uma multiplicação, uma equação. E essa equação tem 4 fatores, né? Primeiro, comprometimento e valores, certo? Então, quais são os meus valores, né? Com aquilo que eu de fato, um exemplo, se eu não tenho horário para acordar, se para mim é difícil ter um horário, eu não posso trabalhar numa empresa que tenha de fato como critério básico de bom desempenho, etc., horário, certo? Então, assim, eu não posso querer que a empresa se adapte à minha ideia de valores, à minha ideia de comprometimento, né? Então, esse é um ponto. Habilidade de treinamento, um outro ponto dessa equação, que na verdade é aquilo que tu, de fato, não adianta eu mandar pedir uma pessoa fazer algo que ela não sabe fazer. Eu tenho que treiná-la para isso. Não adianta, né? Então, habilidade de treinamento eu consigo fazer, eu consigo desenvolver? Consigo, certo? Eu consigo me aperfeiçoar. Comprometimento e valores eu até posso modificar, mas normalmente é 0 ou 1 também, né? Eu tenho ou não tem, se encaixa ou não se encaixa. Um outro item bem importante, que eu posso sim, esse sim, modificar muito e tem tudo a ver com o que a gente estava falando até agora, que é a questão da estabilidade emocional. Né? Todas essas relações que a gente tem pessoais, essas relações vão caminhar para o trabalho, né? Boas ou ruins, né? Equilibradas ou não, etc. E o último, que é o trabalho do Jacques, que é, então, a capacidade cognitiva. E que essa, então, cada pessoa tem, né? E ela evolui ao longo do tempo, mas ela não muda, não tem nada que eu possa fazer para mudá-la. Ela evolui, né? E essa evolução, ela é dada pela sua própria capacidade cognitiva. E o que é capacidade cognitiva? É a forma como a gente consegue fazer a associação das informações que eu tenho, né? É um pouquinho diferente aí de inteligência. Inteligência é quanto de informação eu consigo armazenar. E o capacidade cognitiva, de uma forma mais simples, né, é como você associa essas informações, né? Como que você relaciona essas informações para então fazer algo. E aí sim, isso, capacidade cognitiva, essa é a diferença, certo? Então, quando eu olho para isso, eu posso sim estar tendo algum problema no meu trabalho quando algo está desajustado nessa questão da capacidade cognitiva, né? De fato, eu posso ter aí algum tipo de problema, de pesado, que pode ser basicamente 2, né? Ou enfadonho ou pressão. Normalmente, como essas duas coisas acontecem, Os 2 extremos. eu tenho problemas cognitivos. Normalmente, eu tenho aqui enfadonho quando eu estou fazendo algo que a minha capacidade cognitiva está muito superior. E pressão quando eu estou fazendo algo que a minha capacidade cognitiva é menor do que a minha tarefa, né? E aqui, só para a gente entender um pouquinho a questão da tarefa, a tarefa é, na verdade, um tempo, né? Assim como a nossa capacidade cognitiva é aquilo que eu consigo, eu vou botar aqui entre aspas, prever ou antecipar do meu tempo, a tarefa também tem, né? Exemplo, fechar aí um caixa do supermercado.
Qual o tempo que essa tarefa, quando que ela muda de ombros? Quando eu transfiro ela para alguém, quando de fato eu terminei ela, então a partir dali ela é responsabilidade de alguém. Por exemplo, um dia. Agora, se eu pegar, em vez de fechar o caixa da padaria em um dia, e eu fechar em 7, eu aumentei a complexidade dessa tarefa. Tem muito mais coisas associadas a ela, né? Então, preciso fechar em 7 dias ou eu posso fechar em um? Então, se eu puder fechar em um, é mais fácil deixar uma pessoa que se encaixa naquela capacidade cognitiva e trabalhe bem fechando o caixa. Então, quando a gente olha para esse tipo de trabalho, aumenta a responsabilidade de quem é mais cognitivo. Então, ao que possa parecer aqui que quanto mais cognitivo, melhor, não necessariamente nessa mesma ordem, né? Você tem muito mais responsabilidades, especialmente com aquelas que têm uma cognição menor, porque vai ser sua responsabilidade fazer a diminuição do tempo, picar as tarefas, fazer protocolos para que outras pessoas possam executar tarefas mais complexas. Assim, ainda estou começando a olhar para ele, né? Mas estou aprendendo muito contigo. Mas para mim ele foi um divisor de águas, poder enxergar, né? Esse outro jeito de entender cognição. Porque a gente, como psicólogo, Marcelo, a gente é treinado a medir, né, o QI, né, a capacidade de inteligência. Podemos até transitar um pouquinho nas múltiplas inteligências, enfim, a espacial, a musical, a corporal, enfim, existem outros jeitos de ver. Mas tem uma coisa muito engessada, que é uma ideia de que a gente pode desenvolver isso rapidamente. E acho que isso acaba, não digo rapidamente, mas que é uma questão de vontade. Para mim, uma das coisas que conhecer o trabalho do Jacques e fazer, né, a medição que eu fiz contigo e poder entender um pouco essa minha curva de desenvolvimento me ajudou, é poder perceber que o outro tem um funcionamento diferente do meu. Que se ele não entende a tarefa que eu estou passando, não é porque ele não quer me entender, ou porque ele não se esforça, ou porque ele está com uma preguiça, ou porque ele não está empenhado. É que essa pessoa pode realmente ainda não ter essa capacidade de previsibilidade. E tanto, então é minha responsabilidade se eu estou, né, com uma complexidade maior na minha fala ou na minha instrução, eu poder diminuir isso numa linguagem que o outro entenda. E para mim foi um divisor de águas, tanto para a questão do consultório, de poder entender, né, quais as pessoas eu tenho mais possibilidade de ajudar, né, e quais que vão me desafiar. Tanto por terem um panorama muito mais amplo que o meu, que eu vou ter que, né, fazer o que é possível, quanto quem consegue ter um horizonte temporal menor e eu vou ter que diminuir essa informação, né, e organizar ela de um outro jeito. Então, para mim, me instrumentalizou muito no meu trabalho, entender esses funcionamentos, né, perceber o quanto esse horizonte temporal influencia a nossa percepção e também para empatizar, e aí juntando com o nosso tema de paternidade, tenho trabalhado muito com os pais essa questão de perceber que os filhos estão na curva, mas que eles ainda não têm como ter esse horizonte temporal que os pais têm. Né? E que muitas vezes essa ideia de que o nosso adolescente ou o nosso adulto jovem, né, meu Deus, daí como é que ele não percebeu, como é que ele não viu? Não, ele não tem curva ainda, né? Ele não tem condições ainda de fazer, juntar todos esses elementos, assim. E eu tenho visto muita ansiedade por parte dos pais nesse sentido, assim, de dizerem isso. Ah, Dai, o meu filho, o que vai ser dessa geração? Meu Deus do céu, eles não se empenham, eles não se importam, eles não enxergam além da tela, ou eles não enxergam mais longe, assim. E eu tenho podido conversar e trazer essa linguagem para os pais, né? De dizer, calma, tem uma curva. Né? E bom, talvez o teu filho seja muito mais cognitivo que você e você que não esteja percebendo essa evolução dele, ou talvez ele seja muito menos e ele vai ter que se adaptar a algo mais operacional ou vai fazer tarefas menores do que tu está fazendo e trabalhar essa diferença, né, que existe nas pessoas para que a gente possa verdadeiramente empatizar e tirar o melhor. Para mim, o legal do trabalho do Jacques é perceber que não existe o mais cognitivo melhor. O mais cognitivo é péssimo para um monte de tarefa. Né? Enquanto o que é menos cognitivo é muito melhor para muito mais coisa e vice-versa. E que a gente tem que poder ajudar as pessoas a se colocarem naquilo que está dentro da capacidade delas. Né? E que ali elas vão desempenhar bem e vão ter essa felicidade ou esse bom trânsito no seu trabalho. Né? Para mim foi um divisor de águas olhar isso dessa forma.
Eu comecei a fazer e aplicar o trabalho de Elliott Jaques em sala de aula, né? Em que, para mim, ficou muito mais fácil de eu conseguir perceber, por exemplo, os estratos cognitivos, né? Vão de 0 a 12, né? E que, na realidade, então, seria o pré-operacional, 0, vamos dizer assim, né? E de 1 até 12, então, todos os estratos distribuídos em baixo, médio e alto. Né? Então, quanto maior é o extrato, menor é o percentual da população que transita naquele extrato, que é capaz de ter aquele extrato. Ou melhor ainda, se eu fosse traduzir, que a curva, vamos chamá-la de modo, né? Que é como eu evoluo, então, ao longo do tempo, associado a uma curva no extrato de quando eu fui medido, eu posso relacionar e colocar na curva que o Elliott Jaques construiu, e então criar esse horizonte, aí, vamos dizer, de como cognitivamente você vai evoluir ao longo da vida, né? E quando a gente trabalha com público, especialmente com público de diferentes cognições, né, é importante a gente entender isso, como você falou, eu tenho que me responsabilizar. Então, se a minha cognição é maior, eu tenho que ter formas, e sou capaz de fazer ou colocar a mesma coisa de uma forma muito mais picada, né? Muito mais estratificada, de forma que aquele aluno, por exemplo, ele consiga perceber. E aqui tem uma coisa que eu conversava ontem com o Luiz sobre isso, né? Na realidade, a cognição, ela, às vezes, ou saber o extrato, gera quase sempre uma decepção. Ela é muito mais decepcionante do que outra coisa, né? E a gente toma muito cuidado com isso, certo? E eu uma vez fazia devolução, né? Faço ainda os traços dos alunos e tal, e eu devolvia isso para eles, né? E uma vez eu devolvi e eles começaram a conversar entre si. Foi nítido o desconforto de quem, por exemplo, tinha uma cognição menor. Não tem nada que ver isso, né? Quanto mais você tiver aliado com a tua cognição, sabendo que você é capaz de fazer aquilo, é muito bom. Quando eu fiz o primeiro curso, eu fiz junto com o Luiz também, mas quem deu foi o Décio. Nós estamos lá em São Borja, né? E aí uma psicóloga colocou uma situação que ela trabalhava numa empresa de energia elétrica e ela sempre fazia os avaliações de final de período, etc, né? E para ela, essa evolução salarial ou de cargos era uma coisa natural, que deveria acontecer naturalmente, e todo mundo deveria querer. Né? E ela se deparou um dia com um eletricista, sempre muito feliz, sempre avaliações muito boas, sempre tudo certo. E ela falou assim, olha, tu tá pronto, a avaliação tá muito boa, tu poderia agora sair de eletricista e ir para supervisor. E aí ele, na hora, falou assim, não, pelo amor de Deus, dona, não faz isso comigo. Eu sei fazer muito bem isso aqui que eu faço. E esse cargo que você está me falando aí, eu acho que eu não dou conta das palavras, com as palavras dele, né? Não dou conta de fazer. Ela achou aquilo horrível. E quando ela, então, veio para o curso e ela olhou isso, ela falou assim, nossa, é verdade, eu deixar ele lá, remunerá-lo, eu posso sim dar uma gratificação por todo esse empenho, bom empenho, produtividade, etc, né? Tenho que fazer isso, isso é muito bom, não quer dizer que o cara tem que ficar sempre com o mesmo salário, mas eu posso, de fato, entender que ele tem uma limitação cognitiva. Isso não é ruim, muito pelo contrário. Se eu colocasse ele num cargo maior, provavelmente ele ia adoecer, muito provavelmente, porque ele ia estar sob pressão, ele não teria cognição para poder executar aquelas tarefas, né? E uma coisa muito importante dentro do trabalho que eu tenho observado é que, normalmente, o meu superior, ele tem que ter um nível cognitivo maior, porque eu tenho que sentir que agrega valor. Se esse cara não agrega valor para mim, cognitivamente falando, eu normalmente vou entrar em conflito. Né? Eu vou entrar em conflito, e conflito sério. Então ele tem que agregar. Então, imagina uma pessoa que talvez tenha na sua equipe pessoas com nível cognitivo maior, eu vou ter problemas. Né? Eu vou ter problemas. São só esses os problemas? Não, a gente pode falar aqui de vários problemas associados, por exemplo, também às 3 leis. Né? Por exemplo, quando eu tenho ordem numa empresa e uma empresa que chegou depois, né? Alguém que chegou depois é meu chefe. Ele pode ser meu chefe? Pode, lógico que pode. Só que ele chegou depois de mim. Então, ele então me obedece? Não, não é isso. Né? Ele tem que saber que ele entrou na empresa por último. Portanto, ele deve ocupar esse lugar. O que é ocupar esse lugar? Na realidade, é saber e honrar que aquele lugar dele só foi possível porque todas aquelas pessoas estão ali, até ali, daquele jeito, do jeito que foi. Eu preciso aceitar tudo isso e continuar? Não, não preciso. Mas agora sim, vamos imaginar 2 situações. Eu sou teu chefe, então eu cheguei agora, eu sou um cara mais cognitivo do que você e o teu setor está dando problema. E eu digo assim, ó, Dai,
eu quero segunda-feira um relatório na minha mesa. Tá? O teu setor está uma porcaria, não está funcionando nada, essa empresa está uma porcaria e eu preciso acertar isso. E eu quero que você coloque um relatório lá. Isso é a posição de quem chegou depois, certo? Esse cara que está ali talvez há 10 anos, 20 anos, tinha uma relação super boa com o seu chefe, o dono da empresa, e que agora resolveu contratar alguém para poder fazer o serviço, porque não estava dando mais conta, certo? Então, ele tem uma relação com aquele cara e ele fez algo para aquela empresa. Bem ou mal, mas ele fez, ele chegou até ali daquele jeito. Agora, vamos imaginar o seguinte, se eu chego na empresa, então sou o teu chefe e falo o seguinte para você, ó, Dai, estou chegando aqui agora, fui contratado para resolver os problemas da empresa, eu sei, você já está aí muito antes do que eu, você conhece muito mais do que eu já dei uma olhada aqui e percebi que o teu setor está com problemas, né? Vamos resolver esses problemas juntos. A decisão é minha, porque eu sou o chefe, a cabeça que vai rolar é a minha. Mas assim, me passa um relatório na segunda-feira para que a gente possa então analisar esses dados e ver uma forma de resolver esse problema. Vai estar ou não vai estar esse relatório na minha mesa, como diz o Décio? Vai. Né? Do outro jeito já está também? Ia. Certo? Só que o primeiro relatório não ia adiantar de nada. Ele seria uma defesa, né? Ele seria quase uma defesa. Porque a sensação de ameaça de quem está chegando e está botando em risco quem já está ali, né? De uma forma assim que é caindo de paraquedas, né? E sem dúvida, a gente percebe muito isso no sofrimento das pessoas que trazem questões de trabalho, né? Tanto às vezes pela dificuldade, né? De se poder perceber o que aconteceu e de bom, se entrou alguém, eu como quem está aqui vou ter que me submeter a essa ordem, mas como também a postura de quem chega, né? O quanto é sensível essa situação, né, da gente dentro do mundo do trabalho, né? E é fácil, sem dúvida, todos se perderem um pouco e as dificuldades acontecerem, né? Sem dúvida, quando eu penso em trabalho, eu sempre penso, além das 3 leis e do Jacques, essa sensibilidade da gente perceber o que está acontecendo, né? Qual é o desconforto, né? O que está movendo a pessoa a ter uma dificuldade no trabalho. Né? E sim, quanto mais a gente olha a quantidade de coisas que podem estar acontecendo, e a sensibilidade da gente poder ver que a gente precisa olhar para o nosso serviço, precisa olhar para o nosso lugar, onde a gente está, o que a gente está fazendo, o que a gente está se propondo e quem está ali para nos ajudar. Né? E poder ver as chefias como elemento de ajuda, né? Estão ali para justamente instrumentalizar para que o trabalho aconteça, né? Para agregar. Elas estão ali para agregar. Né? Vão agregar. É que às vezes o que a gente se perde muito facilmente no mundo do trabalho é com essa relação. O que eu posso e o que eu devo esperar de um chefe, Marcelo? Na realidade, eu acho que tu vai esperar do chefe primeiro, né? Que ele te agregue algo. É o primeiro ponto. Né? E para ele te agregar algo, ele tem que ter cognição para isso. Né? Tem que estar bem. Né? A gente não pode ter aqui uma relação senhor-escravo, mas sim uma relação de cooperação. Né? Quanto mais a relação de cooperação eu consigo colocar, certamente melhores resultados eu vou ter. Né? Então a gente sabe disso. Né? Como que a gente faz isso? Isso não quer dizer que eu não tenho que colocar uma meta, né? Que eu não devo definir uma meta e cobrar essa meta. Certo? Não é isso. Mas que eu posso ser compensado por essa meta assim que ela for atingida, né? E não simplesmente dobrar a meta, né? Depois que eu atingir ela. Eu acho que isso é senhor-escravo. Né? Agora, compensar e colocar e entender que aquele esforço ali foi importante para que eu cheguei, eu fiz parte daquilo, então eu mereço receber uma recompensa financeira por isso, né? E não uma recompensa de elogio, um elogio, por exemplo. Né? Um elogio não é uma recompensa. Né? Agora, sim, um retorno financeiro, sim, um pagamento, sim. Isso é um retorno financeiro justo. Né, por aquilo que eu fiz a mais, ou pela meta atendida, enfim. Né? Então, a primeira coisa que eu espero é isso. Né? Eu não posso esperar que meu pai seja meu chefe seja meu pai. Que você seja um pai para mim. Eu ia dizer, olhando muito para o chefe, esperando elogio, tá fazendo o que na psico a gente fala de transferência, né? Tá esperando que o chefe se comporte, né? Dando para ele aquilo que ele sente que precisava estar recebendo dos pais. Então, e aí o que vai acontecer? O chefe dele não vai fazer, ele vai se decepcionar, né? Vai chamar o chefe dele de porcaria, disso, aquilo, que não entende ele, etc, etc, etc. E na verdade a transferência é dele, né? Não é do chefe, o chefe não é o pai dele. Esses dias eu recebi um paciente, ele disse assim, né?
Não, é muito complicado. O meu chefe não facilita a minha vida. Eu falei, nossa, mas será que isso é função de chefe? Eu também acho que não. Né? Será que isso é o que a gente tem que esperar do chefe? E até disse, não, só um pouquinho, peraí. Como assim não facilita? Ele não tá facilitando minha vida. Digo, olha, mas trabalho é coisa de gente adulta. A gente não vai lá pra facilitar. Eu não acho que um chefe tem que dificultar a tua vida, né? Acho que se ele tá dificultando, tem coisas aí pra gente ver. Mas o quanto a gente tem, o quanto eu percebo essa situação, meu chefe não me olha. Frases de alerta, Marcelo, que eu, para mim, quando eu escuto, me mostram que tem alguma coisa aí que pode estar gerando transferência. O meu chefe não me enxerga, ele não percebe o que eu faço de bom, nunca tá bom pro meu chefe, né? Do tipo, ele não me reconhece meu trabalho, não responde na hora que eu peço as coisas, não me dá o retorno que eu preciso, né? Quando essas frasezinhas começam a aparecer, Marcelo, eu no consultório eu provoco, eu digo, tu tá falando de quem, né? Quem tinha que tá enxergando? Quem tinha que tá validando, né? Da onde? Quando, o que na tua história te lembra isso? E o mais comum é alguém me contar alguma história lá da infância, né? De alguma situação. Às vezes, sim, da relação com o pai. Às vezes, daquilo que a gente falou na live passada, né? Do marido e da mãe, né? Às vezes, essa queixa de não ser olhado, de não ser percebido, era da mulher que transferiu para o pai, né? Ou, né, pelas coisas dela com o pai dela também, enfim. Mas, assim, em geral, acho que essas frasezinhas não combinam com o mundo do trabalho, né? Essa expectativa, né, de que o chefe tem que dar um enorme de um feedback, que ele tem que trazer, ou que ele tem que facilitar, ou que ele tem que estar junto, ou que ele tem que ter muito isso, são frases que a gente tem que ficar um pouquinho alerta de que tem transferência, né? Com certeza, com certeza. Tem outros problemas, tem outras coisas que a gente vê acontecer em empresa associada às três leis, sim, com certeza. Né? Tanto pertencimento, pessoas que foram excluídas, né? Mal demitidas, de fato não reconhecidas pelo seu trabalho, pela empresa até onde ela chegou, certamente trazem efeitos ruins para aqueles que ficaram, né? Ou para aqueles que estão. Então, sim, tem muitas coisas, mesma coisa de ordem, Dá um né, exemplo para e de nós, equilíbrio, Marcelo, né? de pertencimento. Por exemplo, eu tenho uma pessoa, vou da minha profissão, tá? Um químico, esse químico, ele criou um produto e esse produto fez com que a empresa, de fato, deslanchasse, né? A empresa talvez chegou no que chegou hoje por esse trabalho. Quando a coisa chega nesse nível, por exemplo, e daqui a pouco esse químico não fez mais muita coisa, né? E, não está fazendo mais nada, vou te demitir. O efeito que isso tem para a empresa pode ser devastador, porque tem duas pessoas chaves na empresa, né? Os fundadores, eles vivos ou não, e as pessoas que têm como se fosse, eu esqueci o nome aqui, mas como se fosse uma existencial, né? Ele tem uma função existencial, ele foi muito importante para a empresa Algo não existir naquele momento. aconteceria sem aquele efeito dele. Ele tem como se fosse um mesmo status, vamos dizer assim, de fundador. Né? Então, quando eu excluo essa pessoa de uma forma não respeitosa, então não estou dizendo aqui que a gente não pode demitir ninguém, né? Mas eu tenho que respeitar, e respeitar não é justificar. Né? Eu vi vários casos de exemplos lá na constelação empresarial com relação a pessoa que, então, eu vou dar um feedback. Não, mas tu vai dar um feedback é porque tu já está sentindo que tu está em dívida com essa pessoa. Não, você coloca ela que naquele momento, então, aquele serviço não é mais, não pode mais ser feito por você, respeitosamente agradece tudo que foi feito, paga aquilo que é devido, né? E ponto, bola para frente, certo? Então a gente não está dizendo aqui que a gente tem que manter todo mundo, né? Mas sim que tem que ser feito de uma forma respeitosa, entendendo sempre, de novo, respeito é uma questão de postura. Ou eu respeito ou eu não respeito. Não adianta dizer rindo e por dentro você está dizendo ainda bem que foi embora essa tranqueira. Né? Não, você está desrespeitando. Né? Então você tem que fazer isso de forma muito respeitosa, certo?
Então, essa é a diferença, essa é a ideia do pertencimento, né? Então, aquele cargo, ou aquela função, né? Aquela pessoa, ela pertence àquela empresa, né? É diferente da família, né? A família a gente não tem uma retirada, né? Pertence, pertence. Pronto. É um tio, não vai nunca deixar de ser tio, né? Nunca. Agora, numa empresa, não, né? Eu posso ter pessoas que vão passar pela empresa, com certeza, né? Vão entrar e sair, isso é normal. Mas elas, enquanto tiveram, pertenceram, certo? Tiveram ali uma A história, essa história, história tem que ser exato. respeitada. Pertencem à história. Quer dizer, tu nunca vai poder contar a história daquela empresa sem que aquelas pessoas sejam vistas como parte, né? Eu acho que o pertencimento na empresa, no que eu entendo, é isso. Elas fazem parte da história, elas têm essa mobilidade de sair, né? Mas o que elas fizeram não tem como ser excluído, né? A participação delas na empresa, não, o pertencimento impera, para mim, ao meu ver, né? Eu não sou consteladora empresarial, atuam dessa forma, né? E um exemplo de problema de ordem, Marcelo. A ordem bem simples, a chefia, né? A chefia. Chefia é uma questão de ordem, quer dizer, vem numa hierarquia, a hierarquia é ordem, ela tem que ser obedecida, né? E ponto. Né? E ponto. Meu chefe é quem demandou, ele é apto para fazer aquilo, ele tá ok, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, é simples assim, né? E essa é a questão. Talvez a questão da ordem nos pegue tanto pela simplicidade dela. Porque a nossa tendência a dar uma explicação quando a gente está saindo da ordem, e aí aquelas palavrinhas chaves, é quando eu digo assim, ele é meu chefe, me pediu tal coisa, mas, gente, não tem mas. Se eu tenho chefe, não tem mas. É. Assim como na minha relação, né, de família. O pai vai ter a sua primazia e, bom, regra é regra, né? Eu percebo muito isso no consultório, nas questões quando é ordem, é que vem uma reivindicação, vem uma questão hierárquica muito clara, e as pessoas querem ter os bons motivos, né? Não, eu tenho um bom motivo para não estar concordando com o que meu chefe está fazendo. Bom, se tu tem um bom motivo, saia. É um bom motivo para sair. Se eu não estou com os valores, né, concordantes com a empresa, ou se eu não consigo me adaptar. Mas a gente tem que ter atenção quando a gente está numa relação, né, hierárquica, é que não tem mais. E a gente quer negociar com a realidade. Não, mas é que assim, ó, ele não entendeu. Ah, não, eu tô aqui há mais tempo. Ah, mas se eu fizer assim, né? Não, o que foi pedido? Né? E eu vejo isso muito em outras relações, tipo com alunos, né? Ah, o professor pediu, mas eu não fiz porque, mas agora. Não, não tem mas. Né? Mas talvez por ser tão óbvio, tão linear, né, que não dá para negociar, a gente se perca um pouquinho mais, né? E bom, exemplos de equilíbrio. Equilíbrio, para mim, é muito claro na questão dos pagamentos, né? Eu tenho que receber por algo justo por aquela tarefa que eu faço. E aí, de novo, a gente pode colocar na gestão da complexidade uma relação que, quanto mais complexa é a minha tarefa, mais devo receber por ela, né? Quanto menos menos recebo. E esse equilíbrio, ele é percebido por nós. Se eu estou recebendo a mais do que eu, então, deveria receber, eu normalmente quero justificar, né, fazendo algo e eu vou estar acabando, eu estou criando uma dívida aí, certo? E eu me sinto por dignidade e eu então provoco algo para ser demitido, né? Por incrível que pareça, quando isso acontece, né? Então, às vezes eu estou recebendo bem, mas bom, se está ok, beleza, tá tudo certo, tá tudo equilibrado, né? Você não vai ter problema. O sentimento de dívida, a tua dignidade não é em nenhum momento ferida, né? E, ao mesmo tempo, quando eu recebo menos do que eu deveria, eu vou sair, eu vou reivindicar, eu vou, enfim, colocar qualquer coisa para poder ser recompensado por aquilo que, por algum motivo, eu não estava sendo recompensado por aquilo que eu fazia. Então, na realidade, o equilíbrio é essa questão do dar e receber, né? Eu entrego algo e recebo algo compatível com aquilo com que eu fiz. E quando em algum momento isso está desequilibrado, de novo vem os efeitos, né? E aí a gente tem uma coisa bem interessante, né? Da questão da dignidade, né? Ela é ferida quando isso não é respeitado. E aí muitas vezes a gente acaba fazendo algo como provocando demissão, etc., criando situações na realidade para poder equilibrar aí
essa dívida que está acontecendo, né? Eu tenho que dar um jeito de equilibrar isso. E aí eu acabo fazendo coisas que, às vezes, fala, mas como que aquela pessoa acabou fazendo aquilo daquele jeito, né? Não, não é por isso. Tinha algo monetariamente aí desequilibrado, com certeza. Sim, e muitas vezes, diferente do que a gente pensa, né? Eu vejo muito isso, né? Quando trabalho com supervisão de psicólogos, assim, às vezes o psicólogo com desejo de atender, né? Às vezes invertendo um pouquinho a ordem da ajuda, né? Estando, o paciente está a serviço de, de servir o terapeuta para que ele possa ajudá-lo, e aí às vezes é o paciente que não paga, porque é o paciente que sente que está dando espaço para o terapeuta trabalhar, ou quando às vezes o jovem terapeuta ou a gente mesmo se perde, se comove com a história, por exemplo, e faz um valor muito mais barato, e às vezes a pessoa abandona, né, o processo terapêutico por causa desse desequilíbrio. Ela sente que ela está recebendo muito e que ela não pode pagar, e que para proteger essa dignidade, né, ela se afasta e às vezes até não consegue receber. Então, o equilíbrio é uma questão bem delicada, né? Porque realmente a pessoa que toma precisa também, quem dá esse equilíbrio, ficar muito claro, né? E às vezes, de novo, as boas intenções ou às vezes os movimentos não ajudam, né? Eu passei por isso várias vezes, assim, principalmente no início, e quando trabalho agora com jovens terapeutas, eu percebo essa ansiedade, assim, da gente perceber que a gente tem que ter uma sensação de equilíbrio. Bom. Eu tava olhando algumas perguntas, eu consigo olhar aqui e ler, outras não. Eu falo assim, mas quem mede o desequilíbrio, né? Na verdade, tem um trabalho, eu não vou lembrar agora do autor, e é bastante complexo isso, de levando que cada nível, cada extrato cognitivo tem algo que de fato lhe satisfaz, né? Ou que de fato é justo trabalhar. Isso é bem, pelo menos para mim, né? É bem complexo de fazer essa medida do quanto é. Né? A gente pode observar pelos efeitos, né? Os efeitos ajudam a gente a observar que tem algum desequilíbrio. Mas, na realidade, fazer essa medição, essa ideia de desequilíbrio, não tem. O que tem é você, pelo menos do pouco que eu conheço, né? De trabalhar algo de que, teoricamente, é o justo para aquele tipo de extrato cognitivo. Então, o que a gente mede, sim, são tarefas e pessoas. Ajusta as tarefas das pessoas com o trabalho de Elliot Jaques, né? Foi um outro trabalho, não vou lembrar, não estou lembrando agora aqui o autor, né? O Décio e o Luiz falam no curso nesse trabalho. Tanto é que eles nem abordam muito, né? Porque isso é uma questão, segundo eles mesmos, né? Bastante complexa aí de se trabalhar, né? Mas esses efeitos que a gente viu agora, que é isso, né? O cara deixa de fazer, por exemplo, né? Vai deixando de fazer, é um exemplo, tem alguma coisa desequilibrada aí. Ele deveria entregar alguma coisa, se aquilo está desequilibrado e está realmente relacionado àquilo, é uma forma de a gente perceber que tem aí um Eu desequilíbrio. tenho a sensação que, obviamente, se a gente vem para o corpo, eu acho que o corpo acaba sendo uma boa medida, né? Se eu faço um serviço e eu sinto que aquele serviço termina, vou falar da minha realidade, um atendimento, né? Eu atendi um paciente, ele pagou pela sessão e eu sinto que ficou bom para ele, ficou bom para mim e ele saiu, tá ok. Agora o paciente sai e eu fico pensando, bah, mas eu acho que eu vou ligar, mandar o link e tal. Eu sinto que ficou faltando, talvez eu não tenha conseguido entregar tudo o que precisava, ou a pessoa. Não sei se É, encaixa aqui a questão das ordens, a questão da ajuda, né? Na pergunta, mas né, o paciente, você não pode sair pior, né? As três regrinhas, né? O paciente tem que sair no mínimo do mesmo jeito que ele entrou ou melhor, e a relação de vocês tem que ser mantida, né? Se isso está acontecendo, tem um equilíbrio aí, há um equilíbrio. E uma coisa muito equivocada, conversando com o Luiz ontem também, eu fiquei bem impressionado, assim, que eu não tinha essa noção, né? Que muitas vezes, quando a gente faz uma cobrança de algo, eu não posso cobrar pelo tempo naquilo que eu estou aprendendo, né? Isso eu vou me emaranhar com certeza com o meu cliente, com quem eu estou trabalhando, com quem eu estou servindo, né? Então, assim, bom, se eu ainda sou incompetente naquilo que eu faço, bem, eu vou correr a mais atrás, mas eu não recebo por isso, eu recebo pela tarefa entregue, pela tarefa efetivamente sabida fazer, né? E não aquilo que eu ainda estou aprendendo. Então, se eu demoro muito para fazer algo, é porque, teoricamente, eu ainda sou incompetente naquilo, né? Então, eu não posso medir isso como tempo. Então, muitas pessoas, eu me dedico tanto tempo. Bom, mas tu tem alguma incompetência então, porque se o teu serviço é para ser feito em tantas horas, você está fazendo em muito mais, tem que ver se você está, de fato, aprendendo. Aí, o teu tempo está errado.
né? Tá errado. Você tem que, não pode cobrar por aquilo, né? Sim, ou não vai cobrar pelo tempo a mais se ele tem a ver com uma capacidade tua, né? Sem Sim. E é por isso que é tão difícil, às vezes, fazer essas medições, né? Mas o que eu percebo do equilíbrio é a sensação de que encerra. Eu entrego o serviço e aquela troca acontece, né? E que, às vezes, tem a ver, obviamente, com quem recebe também, né? Ter a sensação de que recebeu o suficiente, né? Claro que há muitas outras coisas que acabam ficando envolvidas, por exemplo, num trabalho. Uma indicação é um jeito, né, de também equilibrar, né? Se eu sinto que eu recebi bastante, que eu paguei justo, mas que eu fiquei com a sensação ainda, pro outro tá ok, ele entregou, eu fico com a sensação muitas vezes de que eu recebi muito, eu vou indicar, Pode falar, ser uma forma de completar, né? completar. Lembrando que dinheiro é fluxo, né? Ele vai e vem, né? Outra coisa que o Luiz nos ensinou muito fortemente, né? Troca, evita, né? Evita trocar, né? O que que eu tenho que fazer? Movimentar. Dinheiro Então, é não é fluxo, uma boa. né? Quer dizer, eu troco um serviço pelo outro, o dinheiro não gira. Né? Aquela transação Isso. termina ali. Quer dizer, eu dou para o Marcelo me dá, termina ali. Agora, se você me paga com dinheiro, esse dinheiro gira e eu posso, inclusive, pagar você de novo. Né? Acho que é muito uma questão dessa capacidade de vocês O, fluírem, né? o Décio dá um exemplo sobre água, né? Se as pessoas acham que vai faltar água, né? Ela é um recurso renovável, mas se vocês acham que vai faltar água, eu tenho a notícia que eu falo, o que que eu faço? Eu estoco água. Então, o que que eu fiz? Eu, de fato, tirei água do sistema, né? Então, na realidade, é isso que eu tenho que fazer. A confiança, né, de que a água vai ir e voltar, certo? Então, eu tenho que fazer esse fluxo acontecer. E quanto mais eu der conta de fazer isso, né, mais disponível o dinheiro, o sucesso, né, está para mim. E bom, e a grande questão, Marcelo, que nos nossos minutinhos aí, temos uns 10 minutos ainda, o pessoal que reclama muito do fluxo financeiro, quer dizer, um peixe é bastante comum, claro que agora temos questões de contexto, que é eu trabalho, 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 mas o dinheiro não vem. Bom, A gente se o ouve dinheiro não vem, sim, sim. De novo, né? O dinheiro está aí, o dinheiro existe e ele está para entrar no fluxo e o dinheiro gosta de propósito. Né? O dinheiro quer um propósito. Se eu tenho um propósito para ele vem. E um propósito bom, né? Tem que ser um propósito bom, certo? Vou guardar dinheiro porque quando eu ficar doente eu tenho dinheiro. Então tá lá, tu vai ficar doente, tu vai usar o teu dinheiro. devolver o dinheiro do fluxo na doença. Né? Eu sempre falo para os meus alunos, né? Eu falo, eles estão indo para o mercado de trabalho, aquele negócio de sucesso. Eu falei, cara, ó, sucesso, eu sempre, que foi a brincadeira que a gente fez na aula passada, né, dos pais ideais, certo? Então, assim, quanto mais tu der conta de olhar para aquilo que tu recebeu foi suficiente e que tu está então fazendo para frente, você inevitavelmente vai ter sucesso, né? Você inevitavelmente vai ter um retorno compatível com aquilo que você está fazendo. Isso é sucesso, né? Eu não acho que sucesso é você 20 mil reais por mês é meu sucesso. Não, necessariamente, pode não ser 20, pode ser 40. Né? Você está tendo 10 porque você não olhou para aquilo que não está servindo com alegria, não está, de fato, olhando para todas as possibilidades que tu tem, está emaranhado com alguma coisa, enfim. Né? Então, se tu é capaz de girar essas chavinhas que a gente chama aqui na constelação, né? A gente consegue, de fato, trazer ou fazer esse dinheiro. Olha para por que ele não está vindo, né? Ele não está vindo ou ele está indo muito, né? Então, às vezes ele está vindo, mas ele está indo fácil, né? A gente aqui em casa discute muito isso, e acontece na casa de todo mundo. Não sei, aqui não sei se na tua acontece, daí, mas na minha acontece, né? Volta e meia pegamos um dinheirinho, né? Volta e meia dá um enrosco aqui e ali, certo? Olha, né? E conversando de novo com o Luiz no sábado, ele falou assim, Marcelo, tu acha que não acontece comigo? Eu falei, Luiz, eu acho que não, eu acho que contigo não acontece. Ele falou, não tem ninguém diferente aqui. Acontece também. E ele contou uma história que tinha acontecido ali um dia antes, né? Então, assim, porque... Só que, qual a diferença, né? A capacidade de fato eu girar a minha chave, o que foi que eu estou fazendo, qual o limite que eu estou infringindo, né? Que tipo de exigência eu estou fazendo. Olha para aquilo, tu tem capacidade como pessoa de olhar para dentro e enxergar isso, né?
E aí então vira essa chavinha que essa coisa volta, né? Esse dinheiro retorna, você para de perder, você volta a receber, enfim, né? E bola para frente, você dá conta de fazer sim. Acho que a gente poder olhar para o dinheiro como um recurso renovável, né? Exato, em que um dinheiro que vem, que vai, que a gente consegue usufruir, confiar nele, que a gente consegue receber de uma maneira equilibrada com aquilo que a gente entrega, né? Também acho interessante, né, a visão, né, costurando com o Elliot Jaques, né, de que a gente tem um volume de dinheiro que a gente consegue, diante do nosso extrato, administrar. Então, quer dizer, se eu tenho muito além disso, a minha tendência é perder, né? Porque eu não vou usar bem, porque tem um limite que eu consigo administrar e que isso tem a ver com a minha evolução dentro dessa curva. Para mim fez muito sentido perceber, né, que como é que isso funciona, que um dos exemplos a gente vê que quem às vezes ganha muito dinheiro numa situação até, sei lá, loteria ou qualquer outra questão, ação de trabalho, enfim, aquele volume a pessoa não é capaz de administrar ainda. Às vezes ela vai, muitas vezes, perder ou não conseguir gerenciar. Então A gente chama do movimento de expiação, né? Acho que a Kelly falou, né, meu vem e vai, né? Certamente, aí tem um movimento de expiação. Agora, tem que olhar muito para o que é o vem e o vai, né? tem bem, vai bem, Vai, né? você tá, tem um bom propósito, tem um bom propósito, né? O dinheiro quer isso, então ele vai, óbvio que vai, né? Mas vai de que forma, né? Vai quebrando coisas, vai fazendo com que eu gastando coisas que eu não precisava. Opa, aí tem um problema, aí tem uma explicaçãozinha, tá olhando o que tu não tá olhando aí legal, né? A quem tu tá sendo leal, talvez. Sim, Enfim, todas as questões agora transgeracionais que o dinheiro tem na nossa família, né? Como é que ele pode permanecer, como é que ele vem, que é uma coisa que a gente vê muito, né? Claro que não é terrorismo sistêmico, a gente não vai ficar olhando para as famílias e dizendo, nossa, o que será que tem lá atrás? Certamente tem muito mais da nossa postura hoje, né? Mas sem dúvida, virar umas chavinhas e ser capaz, né, de administrar dinheiro é coisa de adulto, né? De quem sabe organizar e olhar e ter responsabilidade com isso, e perceber de onde vem, planejar para onde vai, né? E a gente tem aí acho que pouco exercício dessa educação financeira, desse muito influência aí da moral judaico-cristã, né? Dizendo aí pra gente que dinheiro é ruim. sujo, né, pecaminoso, é mais fácil um rico entrar, né, um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, e essas coisas a gente vai um tempo para desintoxicar muitas vezes, né, não culpa da questão religião, mas da cultura com qual foi inserida, né, também da nossa relação com o trabalho, às vezes, né, na nossa língua, né, trabalho, tripalho, né, então objeto de tortura também, às vezes essa coisa, assim, de que a gente acha que está distante, né? Mas aí tu olha amanhã de manhã as postagens de muito Instagram aí que vai estar, segunda-feira, como se fosse algo sofrido, né? E olha as postagens de sexta-feira, sexta-feira, que ainda nos mostra essa relação com o trabalho, né? Então, quer dizer, eu vou reclamar que o dinheiro não está vindo e como é que eu estou indo para o trabalho amanhã, segunda-feira? Né? Ouve a musiquinha do Fantástico e já se entristece porque o domingo está acabando e não acaba começando uma segunda com que energia eu vou pro meu trabalho, né? Com que postura eu vou ir se a segunda-feira é ruim. Então aí dá dinheiro. Durante muito tempo isso foi para mim, Dai. Assim, e hoje, né, olhando, tô na casa do meu filho porque a internet lá em casa não funcionou, né? Aí eu tava olhando aqui, o que pode ser, né? O que talvez. E quando eu entrei em Passo Fundo, assim, nossa, mas vim para cá para trabalhar, né? Vamos trabalhar. Pronto, tá lá, a internet, eu precisava trabalhar, precisava dar um monte de conta, a internet caiu do nada, tá desde o dia 11 lá caída porque a gente tava fora, e, né, então não adianta, olha, tem alguma coisinha aí, vê, muda e bola pra frente. Então o que a gente diz acontece com todo mundo, a gente não é diferente, não é melhor do que ninguém, a gente acontece com todos, acontece comigo, contigo, com todo mundo, e que a gente tem que olhar para isso, o que está causando isso, né? E dar uma trocadinha aí, ver o que isso pode e aprender a usar melhorado. recursos, que eu acho que é uma coisa que a gente tem falado tanto dentro do relacionar consciente, né? Cada vez a gente se munir mais de recursos, tanto de autocuidado, né? Quer dizer, o que eu posso fazer então para minha segunda-feira se tornar mais feliz, ou o que eu preciso me regular, que tipo de pensamento, de postura eu tenho que me convidar a ter, né? Eu te digo que
Eu gosto de segunda-feira, sempre gostei de segunda-feira. Mas eu percebo, Marcelo, que eu me arrumo mais na segunda-feira, como se já não fosse a pessoa montada o suficiente. Mas, assim, segunda-feira, botar uma roupa bem legal para sair para trabalhar. Claro que agora a gente está em pandemia, tem muita gente que não está podendo fazer isso. Mas muitas vezes para mim é um recurso, entendeu? Tornar o dia mais alegre. Às vezes eu vejo que isso está refletido até nas pessoas, né? Que não tem o mesmo cuidado, às vezes o mesmo apreço, né? Que na sexta-feira. Então, acho que esse É, tipo na que a gente pandemia, pode criar. tem uma questão especial, né, Dai? Eu agora, para nomes, eu sou uma desgraça, agora me fugiu. É um filósofo, professor da Unicamp, muito famoso. Esqueci o nome. Que ele fala, em épocas de pandemia, é bom, às vezes tu vai para frente do teu computador com a camiseta do político, né? Da eleição passada, com a calça de pijama, às vezes. Não, você vai trabalhar, então às vezes você se arrumar faz parte. Mesmo você ir para frente do computador, trabalhar, fazer um Muita trabalho postura, online, né? Um home sem office. dúvida. É postura, tô indo trabalhar, tô indo trabalhar. Sem dúvida, eu acho que a gente nem se dá conta de todas essas comunicações, né? De quando eu me arrumo ou não me arrumo, eu tô comunicando algo pro outro, né? No meu vestuário, no meu autocuidado, na minha postura de coluna, no meu jeito de andar, no meu jeito de sentar. Né? E às vezes a gente não tem essa responsabilidade de perceber, por exemplo, que tu vai chegar numa empresa e que a tua postura, ou a tua fisionomia, o teu autocuidado, ele vai refletir no outro, né? Eu tenho o poder. A gente se regula pelo outro, né? E desde a minha expressão facial, né? A gente sabe o quanto a gente se regula, né? Através da face do outro, tanto que agora, como a gente tá menos nutrido com isso pelo uso da máscara, né? Mas quer dizer, quando eu olho para o outro e a minha expressão é boa, que influência isso tem? Agora, daqui a pouco eu reclamo que tá todo mundo de mau humor e eu olho para as pessoas derrubado numa segunda ou numa terça. Bom, e isso vai ter efeitos, né? Então, quando a gente fala de postura, gente, a gente sim tá falando de questões sistêmicas, tá falando de. Tem todas essas complexidades, mas tem coisas muito simples que a gente pode fazer, que a gente se responsabilizar. Pô, eu escolhi trabalhar, eu quero essa troca, eu tô aqui para entregar e eu quero receber. E bom, se eu quero receber, eu tenho que estar ali numa postura de quem merece receber. E eu percebo muito isso quando trabalho, principalmente com jovens adultos, quer dizer, não, só um pouquinho. Né? Eu brinco com isso, é uma questão da gente se responsabilizar. Quando eu me maquio, me arrumo, meus pacientes ficam 50 minutos olhando para minha cara, Marcelo. Ficar 50 minutos olhando uma pessoa derrubada e feia não dá. Né? É muito desrespeito. No meu caso, feio já complicou, né? Já não tem mais o que fazer. Mas, né, também penso, meus alunos lá 4 horas me aguentando, 2 horas, 3 horas, né? Mas se você tem que estar feliz, bem, né? Algumas coisas simples a gente pode, né, nos responsabilizar. Eu acho que essa é a grande palavra. O mundo do trabalho nos exige responsabilidades, né? Saber onde é que eu tô, o que eu vim fazer ali, o que esperam de mim, o que eu espero, né, do trabalho.